Olá, criptomaníacos! Sim, esse título é real, não é para chamar clique. Eu realmente perdi 500 mil reais. E isso aconteceu num período de 3 meses, ou seja, de janeiro para cá eu perdi esses 500 mil reais. E a ideia com esse vídeo é te ensinar a não cometer os mesmos erros, porque eu poderia falar aqui que eu perdi esse dinheiro só por causa do mercado, o mercado caiu muito e por isso eu perdi o dinheiro. Mas na verdade não. Esse tipo de perda acontece por causa de erros constantes que a gente vai cometendo ao longo do tempo. E a minha ideia com esse vídeo é te ajudar a não cometer esses erros. Vou falar um pouco do histórico, né, da minha história com criptomoedas e como eu perdi esse dinheiro, antes de entrar na parte onde eu explico como não cometer esses mesmos erros. Então eu entrei no mercado de forma mais consistente em 2017 e foi quando eu comecei a comprar os primeiros bitcoins. E eu não investi em altcoin na época, era basicamente Bitcoin. Então eu peguei aquela alta do Bitcoin que levou ele dos 10 mil reais até os 70 mil reais. Foi uma alta gigantesca. E quando você está ganhando dinheiro, você quer saber quanto você está ganhando. Então eu fazia aquele cálculo manual mesmo, eu entrava em cada corretora que eu tinha Bitcoin e verificava quanto eu tinha ganho no dia, fazia anotação no papel, tudo certinho. E era aquela empolgação, né? Todo dia ganhando mais, aquela multiplicação, você vai se animando. E em pouco tempo eu resolvi entrar para as altcoins, porque você verificava nos gráficos que as altcoins subiam muito acima do Bitcoin. Eu falei, opa, quero entrar nisso também. Quanto mais o tempo passava, mais eu tirava do Bitcoin para alocar para altcoins. Então tudo que era moeda que eu estava a falar em algum site, em algum vídeo, em qualquer coisa e que parecia promissora, eu comprava. E cada vez os cálculos lá de lucro que eu fazia ficavam mais complexos, né? Porque tinham 10 corretoras, várias carteiras, e eu entrava diariamente tudo para verificar quanto tinha subido em cada uma, fazia anotação no papel, juntava as informações, e com uma felicidade incrível de fazer isso, porque estava dando dinheiro. Então, na hora que você tem que contar dinheiro, não tem problema, não tem tempo ruim. Mas tem uma pegadinha aí, né? Porque as altcoins são um ativo mais arriscado do que o Bitcoin. Elas costumam subir mais do que o Bitcoin quando o mercado está em alta e cair mais do que o Bitcoin quando o mercado está em baixa. Mas como a gente está passando no mercado muito em alta, eu comprava altcoin e elas valorizavam muito acima do Bitcoin, então era felicidade total. E as minhas moedas subiam tanto que eu nem colocava ordem de venda. Eu não queria nem saber de vender. Eu simplesmente comprava e deixava lá porque de um dia para o outro tinham aumentos gigantescos em cada moeda. Então eu nem estava preocupado em vender a moeda. Eu deixava elas para longo prazo, o que a gente chama de hold, né? Eu falava, vou ficar holdando isso aqui enquanto estiver subindo e está tudo certo. Nessa época eu estava acompanhando algum canal libertário, anarcocapitalista, e o autor falou sobre a moeda Nano, que na época se chamava Roblox. E parecia muito interessante, porque ele falava de uma moeda que na verdade corrigia os erros do Bitcoin, porque ela tinha transação instantânea, taxa zero, e era uma época onde o Bitcoin estava realmente com problemas. Como estava muita gente entrando nesse mercado, o Bitcoin estava caro, estava lento. Então eu olhei para aquilo e falei, poxa, isso aqui pode ser uma saída para a gente conseguir fazer transações no dia a dia, né? Porque o Bitcoin não servia mais para isso, ele parecia realmente um ouro. Você pegava, guardava e deixava guardado. Não tinha como você comprar um pão com Bitcoin ou fazer qualquer transferência com Bitcoin. Estava muito caro. A transferência às vezes era 50 dólares para fazer uma transferência. Imagina, era surreal. Então eu falei, pô, essa Nano aqui tem uma tecnologia por trás dela que pode revolucionar. E é engraçado, né? Porque ela chamava Roblox, você entrava no site dela, era ridículo o site da Roblox. Era bem amador. E dava medo de investir, você falava, meu Deus, coisa horrorosa. Mas como eu estava ganhando muito dinheiro com todas as criptomoedas, eu falei, vou alocar um dinheiro. E um dinheiro na época foi tipo assim, 25 mil reais. Botei 25 mil reais em Roblox, porque estava subindo muito mais do que isso diariamente, com cada moeda. Então, botei 25 mil lá para arriscar, que é um valor muito considerável. E aí aconteceu a coisa mais incrível da minha vida. Num período de 15 dias, tô falando sério, foram 15 dias, eu saí dos 25 mil reais nessa moeda e fui para praticamente 500 mil reais. Quando eu comprei a Roblox, ela valia menos de 2 dólares. Era 1 e alguma coisa. E ela chegou a bater, nesse período, nessa alta, em 36 dólares. Então você vê uma multiplicação de 18 vezes com relação ao que eu investi. Então aqueles meus 25 mil viraram praticamente 500 mil reais. Isso em 15 dias. E não só a Roblox estava subindo, como todas as criptomoedas estavam subindo. Então você imagina como meu patrimônio se multiplicou nesse período. Né? Eu fiquei rico num período muito curto. E você deve estar se perguntando por que eu não vendi na alta, né? Por que eu não vendi quando bateu em 36 dólares? Porque não é fácil. Quando você está numa alta histórica, não é fácil. Hoje é muito mais fácil se analisar, porque a gente tem um teto e tem um piso. A gente sabe que o Bitcoin está variando entre 20 mil reais e 70 mil reais. 70 mil reais é o teto. Então você sabe o que é alto e o que é baixo. Na hora que você está numa alta histórica, você não tem mais essa sensibilidade, você não sabe até onde a moeda vai.
né? Como eu te falei, eu comprei a Roblox a 2 dólares. Então, quando que era o teto? Será que 10 dólares é o teto? 5 dólares é o teto? 15 dólares é o teto? 20 era o teto? 35 era o teto? Você não sabe. Ela vai subindo, 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 subindo. E se você ficar nessa ganância, você acaba se dando mal, porque alguma hora o mercado vai corrigir. Qualquer subida astronômica é sempre seguida de uma correção forte. Independente da tecnologia, porque a gente está falando aqui de uma tecnologia disruptiva, e foi isso que me enganou. Eu falei assim, poxa, que é uma tecnologia que vai mudar o mundo, que é o futuro. Então as pessoas estão entrando e cada vez vão entrar mais, isso não vai cair tão cedo, porque o mundo está migrando para dentro dessa tecnologia. Só que uma migração desse porte não acontece de um dia para o outro, é uma coisa que leva anos. E uma valorização de 18 vezes em 15 dias está muito distante de ser uma transição como eu tô falando, que é uma transição que leva anos. E é aí que eu fui pego. Eu fui naquela ganância de tipo, ah não, isso vai continuar subindo porque é tecnologia nova, revolucionária, mas não é bem assim. As coisas uma hora vão ter correções. Por sorte, quando o valor da Nano começou a cair um pouco, eu acabei vendendo 1/4 das minhas moedas. Somente 1/4, mas isso representava muita coisa, porque já era muito dinheiro. Ela estava ali na faixa dos 30 dólares ainda. E é exatamente isso que me salvaria lá no futuro. Eu não sabia de nada disso. Eu acabei vendendo só por, vou fazer uma vendinha aqui, só para garantir alguma coisa. Eu não tinha muita noção, mas foi exatamente isso que me salvou dessa queda que a gente está passando agora. E o que a gente viu depois, todo mundo sabe, né? A gente viu o Bitcoin saindo dos 70 mil reais e caindo até a faixa dos 20 mil reais, e com a Nano foi ainda pior, porque ela saiu daquela faixa dos 36 dólares e caiu para 5 dólares. Então olha o tamanho do tombo. E durante essa queda, eu parei de fazer aquele cálculo de quanto eu tinha por dia, de quanto eu ganhava por dia, porque na verdade era prejuízo dia após dia, e isso obviamente causava ansiedade. Então fazia mal, eu falei, vou esquecer isso, vou parar de fazer o cálculo, porque eu não vou vender moeda com prejuízo. Então não quero saber disso agora. Quando o mercado se recuperar, eu volto a fazer o cálculo. Mas essa recuperação está durando mais tempo do que era esperado, e agora, recentemente, eu resolvi jogar minhas mais de 100 moedas para dentro daquele aplicativo que eu falei, que eu vou colocar aqui em cima o vídeo, que é o Delta, né, que faz esse gerenciamento do seu portfólio de forma automática. Então eu tive um trabalho, peguei todas aquelas moedas que eu tenho, joguei para dentro do aplicativo, e foi aí que eu tomei o susto, né? Que veio aquele choque de realidade de você saber que você perdeu R$500 mil em apenas poucos meses. Estou falando aqui de um período de final de dezembro até agora, então são 3 meses, uma coisa surreal, né? E a tragédia é que, enquanto o Bitcoin caiu para cerca da metade do valor, né, um pouco menos da metade do valor, as altcoins caíram muito mais do que isso, caíram para 1/5 do valor, 1/6 do valor, e como eu te falei, eu fui migrando pouco a pouco do Bitcoin para as altcoins, o que foi aumentando minha exposição ao risco sem que eu estivesse percebendo. Como estava tudo subindo, parecia lindo, e agora no momento de queda é que você vê a realidade. Mas aí vem a surpresa. Mesmo com toda essa perda, com essa perda de R$500 mil, ainda hoje eu tenho lucro com criptomoedas. E isso se deve exclusivamente àquela venda, aquela pequena venda de Nano que eu fiz lá atrás, que eu vendi 1/4 das minhas moedas. Se eu não tivesse feito, eu estaria num prejuízo muito grande. Então aquela venda lá atrás me salvou. Tornou o quê? Um lucro investir em criptomoedas, mesmo numa queda como essa. E aí está a importância de você ter um planejamento sobre a venda das suas criptomoedas ao longo do tempo. E é isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Eu tenho a visão de que fazer hold ainda é a melhor estratégia para ganhar dinheiro, mas isso não significa que você precisa se expor tanto a riscos. Estabeleça faixas de venda ao longo do tempo para a sua moeda, se divide em 5 faixas, 4 faixas, e você vende se elas atingirem esse valor, para evitar você ficar segurando uma moeda que lá na frente pode acabar caindo. Você vai fazer um hold, você tem suas metas lá na frente do que você quer lucrar e já deixa isso planejado desde o início, para evitar cometer o mesmo erro que eu cometi, de ganância. Você tem que ter essa meta na hora que você compra a moeda e não depois, vou ver como é que o mercado vai reagir. Não, porque você vai ser enganado. Vai chegar lá na frente e você vai estar com, não, o mercado está subindo, isso vai dar certo, vou ganhar muito dinheiro, e você não vende, você acaba segurando mais do que deveria. Então não se deixe levar pela empolgação. Siga estritamente aquela meta que você estabeleceu. A minha recomendação é você criar 5 pontos para a venda da sua moeda, tá? Ao longo do tempo. Sendo que nos 3 primeiros você recupera o que você investiu. Depois o que vier é lucro. Você já conseguiu recuperar seu dinheiro e o restante vai ser lucro e você pode vender por quanto você quiser ou holdar para sempre, isso sem problema nenhum. Então, para te ajudar a entender isso, eu vou colocar um exemplo, e é só um exemplo, tá? Com uma planilha aqui do lado, mostrando como dividir isso em 5 faixas de venda, ok? Então, no exemplo que você está vendo, a gente tem um investimento inicial de $100, onde você comprou moedas a $10. A unidade da moeda vale $10, ok? Então, é um investimento de $100. Com isso, você estabelece sua primeira venda para fazer 20% do que você tem de moedas a $15. Isso vai te dar um resultado de $30 no total, ok?
A segunda venda, você vai fazer 20% novamente, só que agora na faixa de 20 dólares. Isso vai te dar um resultado de 40 dólares se acontecer. A terceira faixa de venda, você vai colocar mais 20% agora a 25 dólares. Isso vai te dar um resultado de 50 dólares. Olha só, passamos por 3 etapas e você já recuperou seu lucro. Como você consegue ver aqui, você atingiu um total, um parcial de 120 dólares. Ou seja, você investiu 100 dólares e teve um retorno de 120 dólares somente com 60% das suas moedas, tá? Você já teve um lucro de 20 dólares dessa diferença. Você pagou 100 e recebeu 120, lucrou 20 em 3 etapas. Sobra a quarta etapa, onde você vai vender 20% a quanto você quiser, e a quinta etapa, que você vai vender mais 20% a quanto você quiser. Essas duas últimas etapas são lucro puro, você não tem risco nenhum com isso. Seja lá o valor que você vender, vai entrar no seu bolso como lucro, livre, ok? Não tem risco. Então essa é uma boa estratégia para você não ficar com aquela ganância de ganhar mais, ganhar mais. Bateu nesse valor, já deixa marcado lá na corretora para vender automaticamente. Você já lança uma ordem de venda e deixa, esquece essa moeda. Porque quando ela bater, se tiver uma alta gigante, como aconteceu com a Nano, por exemplo, ela vai batendo nessas faixas e vai sendo vendida automaticamente. Não tem risco para você. Mesmo se você quiser fazer hold, faça hold da quarta e da quinta venda, daquelas duas últimas faixas, porque aí você não tem risco. Você guarda essas moedas pelo tempo que você quiser e ali é somente lucro. Se essa moeda multiplicar por 100 vezes, você vai receber 100 vezes o retorno em cima daqueles 40% que sobraram das suas moedas. No caso aqui, tudo é um exemplo, né? Essas faixas a 20% é só um exemplo. Você podia fazer a primeira faixa vendendo só 10%, a segunda vendendo 25%, a terceira vendendo 15%, enfim, você pode brincar com isso. Eu acabo usando mais ou menos 20% para cada faixa, é uma coisa que eu estou mais acostumado a fazer, mas você pode estabelecer isso como você quiser. O importante é ter recuperado o seu investimento já nas 3 primeiras faixas. Até porque é mais difícil você chegar nas últimas faixas. Depende de muita valorização daquela criptomoeda. E quem te disse que isso vai acontecer realmente, né? Então são faixas mais arriscadas. Você precisa ter o retorno do seu investimento logo no início, nas faixas mais baixas. E como dividir o seu portfólio? Quanto você aloca em dinheiro, em Bitcoin, em altcoin, em ICO? Como é que você faz essa divisão? Eu também tive muita dificuldade com isso, eu passei muito mais do que deveria para dentro de criptomoedas, não deixei nada guardado em dinheiro, em fiat, moeda fiat, tipo real ou dólar, botei tudo em criptomoeda que eu queria investir e tudo isso foi um erro. Então eu vou te mostrar aqui novamente como é o gráfico, a divisão que você pode fazer do seu portfólio, é só uma sugestão, mas é uma sugestão que eu acho bem legal, você pode dividir isso de forma diferente, mas tenha em mente que você precisa ter parcelas guardadas em ativos que tenham menos risco, sempre precisa, para aproveitar momentos principalmente como esse, de queda no mercado. Então vamos lá, aqui está o gráfico, veja que eu dividi. A primeira parte ali é a fiat, ou seja, é a moeda corrente que a gente tem hoje, que seja real, seja dólar, você precisa ter ela guardada. Tá? Eu coloquei aqui 20% para isso. O que isso quer dizer? Não é o dinheiro da sua vida, tá? É o dinheiro que você pensou em investir em criptomoeda, você vai pegar 20% e guardar. Ou seja, você deixa guardado ou numa corretora no Brasil, ou numa corretora no exterior, ou na sua própria conta de banco, sabendo que aquele dinheiro é para ser investido em criptomoedas, mas está em fiat, tá? E por que isso? Porque isso aqui vai ser o seu seguro. No dia que tiver uma correção como a gente está passando agora no mercado, ou seja, Bitcoin caindo, o mercado despencando, você vai ter dinheiro para comprar moedas lá no fundo do poço e com isso ter uma média melhor de valor para suas moedas, né? Porque imagina se você comprou lá em cima, como aconteceu com muita gente agora. Agora, se você não tem dinheiro para comprar, você vai ficar com aquela média lá em cima. Você precisa esperar o Bitcoin bater lá em 60, 70 mil reais de novo para conseguir ficar no 0 a 0. Se você tivesse dinheiro hoje para investir nesse mercado, você comprava o Bitcoin, bastante Bitcoin a 20 mil reais, vamos dizer, e você ia ficar com uma média desse valor. Ou seja, seria muito mais fácil você recuperar seu investimento. Então precisa ter esse dinheiro em real ou em dólar sempre. E ele não vai ficar sempre em 20%. 20% é o quê? É o seu fundo. Está guardado ali. No dia que esse mercado despencar, você vai pegar desse fundo para comprar em criptomoeda. Então ele vai diminuir de tamanho. Ele vai cair para 10%, para 5%. E com o tempo, quando você for ter lucro com as moedas, você transforma novamente em real e em dólar para aumentar o seu fundo. A segunda parte do gráfico, tá aí, 30%, é o Bitcoin. Você sempre precisa ter uma parcela de Bitcoin. Eu acho que o mínimo, eu sou agressivo, né? Mas mesmo assim, o mínimo é de 30%. Eu acho muito arriscado você ter menos de 30% de Bitcoin hoje, né? Porque hoje o Bitcoin ainda é a moeda, é o rei, né? É a moeda principal desse mercado. Então você precisa estar bem alocado nele, porque quando o mercado cai, é o Bitcoin que segura. Ele cai menos do que o resto. Então você precisa ter bastante ativo nisso. E você também usa Bitcoin para comprar outras moedas. Ele é usado para tudo. Então tem que ter uma boa alocação
em Bitcoin. Tem pessoas que falam em 40% e 50%. Eu acho que se você tiver um pouco mais de ousadia, até 30% tá ok. Outros 25% é para alocação em altcoins que estejam no top 20, entra no CoinMarketCap, veja as 20 primeiras moedas e aí você escolhe dessas 20 primeiras moedas quais você quer investir. E aí você investe 25% do seu capital de criptomoedas nessas altcoins. Outros 15% você aloca em altcoins de market cap menor, de valor menor e que tem muito mais risco. Mas é daí que saem os grandes ganhos. Se você dá uma bolada, dá um tiro certo, como eu fiz com a Nano, na época Highblocks, você pode ficar rico. Então você precisa dar sempre esses tiros, claro, em projetos consolidados, em projetos sérios, tem que analisar bastante antes de investir. Mas aí que você pode ficar rico, você tem aquelas multiplicações de 100 vezes, de 1000 vezes no valor da moeda. Então vale a pena arriscar, mas arrisca com 15% do que você tem. E os últimos 10% vão para aquilo que é mais arriscado inclusive do que as altcoins pequenas, que são os ICOs, ou seja, moedas que ainda vão entrar no mercado. Eles lançam esse projeto, essa moeda não está no mercado ainda, você vai lá, aposta e você pode perder seu dinheiro, porque aquele é um projeto, quem disse que vai dar certo, quem disse que vai entrar numa corretora, quem disse que é um scam, enfim, você precisa fazer muito mais análise antes de entrar no ICO, e mesmo analisando, às vezes pode dar errado. Então é uma coisa muito arriscada, mas novamente, quanto mais risco, mais retorno. Então se for uma ICO certeira, você pode ficar realmente rico. Então coloque 10% do seu patrimônio para entrar nos ICOs, para entrar em projetos novos, em moedas que vão entrar no mercado, porque vale a pena. Mas claro, pesquise bastante antes de fazer isso. Então é isso, eu acho que eu consegui explicar para vocês o tamanho do problema, Uma pessoa perder $500 mil, perder 500 mil reais investindo em alguma coisa, é muito sério. Eu tive sorte de vender parte das minhas nanos e não ter prejuízo nesse mercado, mas muita gente está perdendo muito dinheiro. Então, eu queria que tivesse alguém na minha época que passasse essa informação, que fizesse um vídeo parecido com esse que eu estou fazendo, porque aí eu não perderia esse dinheiro. Então, abra os olhos, fique esperto, aproveite esse momento. Se você não entrou no mercado, é um ótimo momento para entrar, mas entre da forma que eu estou te falando, com calma, dividindo seu investimento em várias alocações, estabelecendo faixas para vender suas moedas, deixa tudo arrumadinho para evitar perder dinheiro. E essa é uma mensagem que precisa ser passada para muita gente, porque esse é um mercado muito novo, principalmente no Brasil, tem muita gente entrando e muita gente sem informação, então não esqueça de divulgar isso em tudo que é rede social, coloca para os seus amigos, manda no WhatsApp, manda no Facebook, enfim, passa para tudo, coloca em grupos de Telegram, porque isso vai ajudar outras pessoas a não cometerem o mesmo erro que eu cometi lá atrás. Porque eu podia estar hoje com muito mais dinheiro do que eu estou, e agora comprando tudo na marcha para multiplicar ainda mais o meu dinheiro. E agora eu tenho que fazer o quê? Ficar esperando, porque eu não tenho dinheiro para investir nesse momento, investi quando estava na alta, e agora eu preciso esperar o mercado se recuperar para voltar a ficar no 0 a 0 e aí sim mudar minha estratégia. Então eu não quero que você passe por isso, nem ninguém passe por isso. Então divulgue em redes sociais, divulgue onde você puder para ajudar outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, que você recebe outras informações como essa, que são bem importantes para o mercado, e dá o seu like, que me ajuda bastante a divulgar o canal aqui no YouTube, ok? Obrigado e até a próxima.